pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu vou dar algumas explicações sobre como resolver uma potenciação envolvendo números inteiros. Inicialmente, nós temos que lembrar que uma potenciação é uma operação que envolve a multiplicação de fatores iguais. Então, nesse momento aqui, nós vamos identificar como é que se escreve uma potenciação. Vejam que uma potenciação ela vai ser formada por base, expoente e por potência, conforme esse desenho aqui. Observe também que a base, que é esta parte aqui de baixo, esse 2, como exemplo, ele vai ser aquele fator que será repetido na nossa potenciação, na nossa operação. Esse númerozinho aqui de cima, que eu vou chamar de expoente, ele vai indicar quantas vezes a base deve ser multiplicada por si mesmo. E esse 8 aqui, ele vai ser o resultado dessa minha potenciação. Ao efetuar essa potenciação aqui, 2 elevado a 3, por exemplo, 2 ao cubo, o resultado vai ser 8. Esse 8 eu vou chamar de potência, que daí foi em relação a esse expoente aqui, 2 elevado a 3, nós chegamos nesse resultado. Bem, como é que nós vamos calcular essa nossa potenciação? Observem esses exemplos aqui. 3 elevado a 4, menos 2 elevado a 3 ou menos 2 ao cubo e menos 3 elevado a 2 ou menos 3 elevado ao quadrado. Vamos pegar esse primeiro exemplo, então, 3 elevado a 4. O que isso significa? 3 elevado a 4 quer dizer que o 3, que é a base, esse 3 aqui, ó, ele está sendo multiplicado por si mesmo 4 vezes. Porque esse expoente aqui, que é o 4, indica que o 3 é multiplicado por si mesmo 4 vezes. Portanto, esse 3 aqui, eu vou repetir um total de 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E para eu fazer essa multiplicação aqui, eu vou usar as regras da multiplicação. Regra para sinais positivos e regra para sinais negativos. Como aqui todos eles são números positivos, então eu não vou me preocupar muito, porque eu sei que numa multiplicação de fatores positivos, o resultado sempre será positivo. Então eu faço 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 e por último 27 vezes 3, que vai dar 81. Então o resultado dessa potenciação aqui, 3 elevado a 4, será 81. Vamos para esse segundo exemplo aqui. O menos 2 elevado a 3 ou menos 2 ao cubo, observem que ele está entre parênteses porque está dizendo o seguinte: o 2 negativo está elevado a 3. Portanto, esse menos 2 ele vai ser repetido num total de 3 vezes aqui. Ó. E a gente sempre vai colocar entre parênteses para indicar que é o 2 negativo que está sendo multiplicado por si mesmo. E ao resolver, vamos ver como é que vai ficando isso daqui. Ó. Pelas regras da multiplicação, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Então, vai dar o sinal mais, porque é menos com menos, mais. Agora, esse mais 4 eu vou fazer vezes o menos 2. 4 vezes 2 dá 8, e esse mais aqui com esse menos aqui vai dar menos. Portanto, eu vou ter menos 8. Ou eu poderia fazer assim também, ó. Esquece os sinais por enquanto, faz 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E agora vai aplicando as regrinhas de sinais da multiplicação. Menos e menos deu mais. E agora esse mais, que é o resultado daqui, com esse menos daqui, vai dar menos. Portanto, o resultado será menos 8. Vamos para esse terceiro exemplo aqui. Menos 3 ao quadrado significa que o menos 3 está sendo multiplicado por si mesmo 2 vezes. Portanto, eu vou repetir o menos 3 aqui embaixo 2 vezes. Agora, eu vou aplicar as regras da multiplicação. Eu farei menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos com menos vai dar mais. Portanto, o meu resultado será 9 positivo. Que eu também poderia ter feito 3 vezes 3 apenas, e o resultado 9, e agora fazendo as regras da multiplicação, menos com menos, mais. Bem, pessoal, vamos para mais 3 exemplos aqui. Ó. Eu tenho mais 2 elevado a 7, então esse 2 aqui está sendo multiplicado por si mesmo 7 vezes. A gente tem que lembrar também
de utilizar sempre as regras da multiplicação. Então, esse 2 elevado a 7 aqui, o que que significa? Que o 2 vai ser multiplicado por si mesmo 7 vezes. Então, observem que o fator 2, a base, está sendo repetida aqui um total de 7 vezes. Então, nós vamos começar a fazer essa multiplicação. Como é que eles são positivos, todos eles, então eu sei que o resultado será positivo. Então, eu faço 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, e por último, 64 vezes 2, que vai dar 128. Então, esse é o resultado de 2 elevado a 7. Vamos para esse daqui de baixo, menos 7 ao cubo. Isso significa que o menos 7 está sendo multiplicado por si mesmo 3 vezes. Então, eu faço menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Vou fazendo aqui. Eu posso, como eu falei anteriormente, fazer primeiro as regras de sinais e depois multiplicar, ou já ir multiplicando e fazendo as regras de sinais ao mesmo tempo. Então, menos 7 vezes menos 7, que vai dar positivo, então vai dar 49 aqui. Ou também você pode fazer só as regrinhas de sinais e depois multiplicar. Mas menos 7 vezes menos 7 vai dar mais 49. Agora eu vou fazer mais 49 vezes o menos 7. Vejam que mais 49 vezes menos vai dar menos. Portanto, fazendo mais 49 vezes menos 7, eu vou ter menos 343, que vai ser o resultado daqui. Nesse nosso último exemplo, menos 4 elevado a 4, significa que o menos 4 vai ser multiplicado por si mesmo 4 vezes. Então, vejam que aqui eu estou repetindo um total de 4 vezes. Portanto, eu faço menos com menos, vou fazer menos com menos, mais. Agora, esse mais com esse menos aqui, ó, que vai dar menos. E depois esse menos com esse menos aqui, que vai dar mais. E agora, daí, então, eu posso fazer a multiplicação. Eu sei que o resultado aqui, o sinal será positivo, então eu multiplico. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E, por último, 64 vezes 4, 256. É importante também nós observarmos aqui que existe diferença entre as potências com base negativa com e sem parênteses e expoente par. Observem aqui, ó. Por exemplo, eu tenho menos 3 elevado a 4 entre parênteses. O que isso está representando? Que o menos 3, que é a base, está elevado a 4. Portanto, ao resolver isso daqui, eu vou repetir o menos 3 4 vezes, vou fazer toda a multiplicação com sinais, que dá positivo, vai dar negativo, e depois com negativo vai dar positivo, e por último eu vou chegar a mais 81. Resolvendo todo esse menos 3 elevado a 4, conforme nós fizemos anteriormente. Entretanto, observem que quando eu tenho esse menos 3 elevado a 4 fora do parênteses, está indicando para a gente que quem está elevado a 4 é apenas o 3 e não o menos. Esse menos aqui ele está dizendo que é o oposto desse resultado 3 elevado a 4. Portanto, na hora de eu resolver, eu vou colocar o número negativo apenas aqui no início, para dizer que é o oposto do resultado, e depois eu vou fazer a multiplicação. Posso fazer 3 vezes 3 dá 9, vejam que esse menos com mais deu menos. Agora, menos 9 vezes 3 vai dar menos também, menos 27, e vezes o 3 vai dar menos 81. Ou também eu poderia simplesmente fazer 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. E no final acrescentar o sinal de menos. Portanto, observem que menos 3 entre parênteses elevado a 4 é diferente de menos 3 sem parênteses elevado a 4. Porque aqui indica que o 3 negativo está elevado a 4. Aqui indica que eu devo fazer o oposto do 3 elevado a 4. Ou seja, do 3 positivo elevado ao 4. Bom, também a gente tem que lembrar aqui que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 5 elevado a 1, menos 2 elevado a 0 é 1, 1 elevado a 0 é 1, menos 125 elevado a 0 é 1. Então, qualquer número elevado a 0 será sempre 1. Tá certo, pessoal? Então é isso. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.